Começa agora o seu programa Fé e Vida, em parceria com a Paróquia de Santa Luzia. Fé e Vida é o Evangelho da Vida chegando até você. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia, paz e bem na sua vida, na sua família. Louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Meu querido, minha querida, momento Fé e Vida, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar também o tempo que estamos vivendo. Tempo da Páscoa, tempo do testemunho, de vivência, de vida cristã, de nos empenhar cada vez mais no anúncio e testemunho de Jesus ressuscitado. E vamos, nesta quarta-feira, nos empenhando numa fidelidade maior a viver intensamente esta dimensão do serviço, do anúncio do testemunho, que é de fato a nossa missão de cristãos, não só nesse tempo agora da Páscoa, mas em todos os momentos de nossas vidas. E sempre lembrando que, dentro de nossa missão, o que a igreja nos propõe, alguns momentos de empenho maior nesse tempo, agora vivendo o ano vocacional, pensar a vocação, pensar a missão. Não tem como ser diferente. E, como fala vocação, a vida é uma vocação. Deus nos chama a viver. Mas ninguém vai viver de forma assim, somente viver por viver. Depois de nascidos, nossos pais responderam sim para a nossa vida, vamos então, ao receber o batismo, a vocação cristã. E na vocação cristã, assumir para valer essa dimensão que nos pede o ano vocacional. Ouvindo a palavra, com capacidade de argumentar essa palavra, de entender essa palavra, compreendê-la. Agora, não basta só amar, compreender a palavra deve arder o nosso coração. E quando eu falo arder o coração, é lembrando de um cristão ardoroso, ou seja, que no ardor assume a fé a cada dia. E quando ouve a palavra, coloca os pés na estrada, firmemente pela fé, e vai assumir a missão. São dimensões bonitas que também se unem ao tema do sínodo que está acontecendo, vai terminar o ano que vem, o sínodo que nos convida a ser, desde já, uma igreja sinodal. Com o tema do sínodo, de comunhão, participação e missão, é o que quer para a igreja. Não ser uma igreja só assistente, só uma igreja autodidata que vai pensando o que quer no seu caminhar com Jesus, com Deus Pai, vai vivendo uma fé organizada, verdadeira comunhão, participação na comunidade, uma ação convincente que aponta para a missão. São alguns aspectos que a gente traz no dia a dia e hoje quero comentar sobre isso à luz do Evangelho. O Evangelho que vamos estar proclamando nesta quarta-feira, evangelista João, mais uma vez, continuando o tema do pão, capítulo 6, que vai dizendo: essa é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho tem a vida eterna. Vamos pensando isso, nos envolver cada vez mais na grandeza do amor de Deus Pai. Um intervalozinho, ouvir a canção, voltamos daqui a pouquinho com o Evangelho do dia. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo, a vida sem
partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Momento da Palavra, Evangelho do dia. Vamos proclamando com você nesta quarta-feira, metade da semana, vamos envolvendo nessa graça maior. Evangelista João, capítulo 6, 35 ao 40. Assim nos diz a Santa Palavra. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos digo que vós me vistes, mas não acreditais. Todos que o Pai me confia virão a mim, e, quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Pois essa é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu querido, minha querida, essa palavra do Santo Evangelho em João 6, 35 ao 40, a continuação do longo discurso do pão. Jesus vai apresentando-se como o pão da vida, mas ter Jesus como pão da vida é assumir o caminho que ele nos propõe. Olha que Jesus propõe o caminho e apresenta-se como pão para nos fortalecer na caminhada. Então, comungar, receber o corpo, Jesus feito corpo, o alimento para nós, ele diz: eu sou o pão da vida, é tomar esse alimento e assumir cada vez mais a missão. Jesus desenvolve esse tema da fé, crendo nele, como que apontando para a comunhão com a sua pessoa. Crer, ver e assumir. Crer, ver e assumir a cada dia o projeto missionário de Jesus. Por isso que antes eu falava na abertura desse ano vocacional, pela palavra, colocar os pés na estrada e assumir a missão, e depois o ano sinodal, um tempo de comunhão, participação e missão, ser essa igreja sinodal também, de comunhão, participação e missão. Então, reconhecer que a nossa relação com Jesus é ser essa igreja audaciosa, criativa na missão a cada dia. Crer significa ainda ir a Ele. Então, a nossa missão deve nos levar a ir a Jesus a cada dia. Ir a Ele para depois conhecê-lo mais e ir ligando a nossa vida, a nossa missão, não somente pelas nossas definições, mas pelo próprio Jesus que nos convida a essa missão. Então, isso é fazer-se discípulo dele, discípulo de Jesus, discípulo que não vai aderindo apenas por uma própria iniciativa, mas sente chamado, atraído e vai com entusiasmo cada vez maior. Então, o sim da fé que nós vamos dando desde o nascimento, depois do batismo, mais com a convicção nossa, depois na missão de pessoas adultas, este sim que nós damos na pessoa que Jesus nos chama deve ser um sim definitivo. Não trocar de caminho, não sair na encruzilhada e passar para o outro lado, mas seguir adiante, como aquele que crê e une essa crença ao Cristo a cada dia e vai formando com ele uma só coisa. Por isso, tem desejar a vida eterna, esse que segue a Jesus, unindo a sua vida à vida dele. Então, que possamos hoje pensar esse aspecto. Nada mudará no último dia, que será apenas um desenvolvimento para aquele que uniu-se o tempo todo à vida sua, à vida de Cristo. Como Cristo, ele venceu a morte, tem a vida eterna, viveremos essa vida intensamente, como quando partimos daqui. Então, a palavra síntese: fidelidade ao seguimento a Jesus, fidelidade ao batismo, fidelidade à vida cristã e ser essa igreja missionária. Vamos a mais um intervalozinho, a canção, e voltamos daqui a pouquinho com o finalzinho deste momento.
Nela temos um sentido para nossa vida e nossa missão. A mesa tão grande e vazia. Páscoa nova certeza, a festa verá e o povo... É isto, meu querido, pão em todas as mesas, não ficar pão quieto na mesa. Seguindo o exemplo de Jesus, o pão é para ser partilhado. Como nós vimos domingo passado, né? O pão, lá naquela mesa de Jesus, na caminhada com o discípulo de Emaús, né? Para fazer esclarecer mais a pessoa dele, parte o pão, distribui a eles, os olhos se abrem e vão, de fato, voltar para a comunidade seguindo a Jesus. E falando em voltar a Jesus, voltar e caminhar, lembrando que nesta quarta-feira é a nossa quarta do Evangelho, quarta da palavra, quarta do Evangelho, onde vamos, né, de casa em casa, vários grupos, né, que nós temos na paróquia, mais de 50 grupos ali, participando, se envolvendo, caminhando, e justamente pegando o Evangelho daquela semana, o Evangelho do domingo, e numa reflexão que nos ajuda a compreender. E associando isso a alguns trabalhos a mais que a igreja nos propõe, algumas informações que vai nos ajudando a nossa missão. E mais ainda, criando um laço de amizade entre os cristãos que vão participando desta quarta da palavra. Então, logo mais às 19 horas, vários grupos, nas várias comunidades ali nas zonais, celebrando a quarta da palavra, a quarta do Evangelho. Então eu faço esse convite, você que não faz parte ainda, procure, deixe tocar-se pela palavra, aquecer, ver o coração arder, e também para essa quarta da palavra, está muito bonito, é um trabalho que não pode parar. Cada um de nós assumindo isso, como diz uma canção que eu via numa das missas zonais, né? Aquele momento, isso foi criado, não pode acabar, não, deve ser levado adiante, mais ou menos isso dizia a letra da canção. Então é assim, assumir a missão a cada dia. Eu quero lembrar também que vamos já antecipando aqui, na próxima sexta-feira, vamos ter, na próxima sexta-feira, a missa lá no Zonal São Marcos, na Zonal São Marcos. O dia de São Marcos, né, foi na terça-feira, mas lembrando que vamos celebrar o dia dele lá na sexta-feira, com a festa bonita das pessoas participando desse momento, tá? Vamos então, nesse sentido, lembrar cada vez mais em oração que a nossa missão não deve ficar estacionada, né? Essa missão é continuar. Vamos então caminhar sempre com Jesus e dizendo nesta oração: permaneci, ó Pai, com a família cristã em toda a comunidade que se dispõe a viver a vossa bondade. Fazei que participem de forma intensa da missão, e assim unindo-se na missão do aqui e agora, na missão eterna com Jesus Cristo ressuscitado, vosso Filho. Aquele a quem destes a graça da fé, fazei que caminhe cada vez mais em comunidade, em família, nessa intensa missão de amar, viver e servir
sempre colocando nesse serviço, nesse amor, a vivência do amor cristão. Deus Pai abençoe, fortaleça cada dia no seu itinerário e assim possamos ser cristãos, não só de assistir o mistério, mas viver o mistério a cada momento. Que Deus Pai abençoe você, sua família, a sua comunidade. Agora, abençoados, abençoadas é para desinstalar. É aquela bênção que você recebe para ficar, estou abençoado, estou pronto. Não é abençoado para ir para dentro, para o seio da comunidade, onde o Cristo nos espera. O Cristo nos espera e ali nos envia para mais adiante. A missão é isso, avançar cada vez mais. Por isso, toda quarta-feira tem essa preocupação. Viver intensamente a missão, ali na quarta da palavra e depois no dia a dia de nossa vida. Termino esse momento, pedindo que Deus abençoe você, sua família, sua comunidade, mas deixe você com um pedacinho de uma canção para nos ajudar a viver este momento. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Mostre-nos a sua face, nos dê a sua graça. Amém. Enche de luz os nossos corações, nos dê a sua paz. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido, minha querida, tenham todos um finalzinho de quarta de muita graça e bênção, essa tarde bonita também. E à noite, a nossa hora da quarta do Evangelho. Voltamos a qualquer momento. Deixo você agora com um pedacinho de uma canção para você refletir, para bem animar a sua quarta-feira. Você acabou de ouvir programa Fé e Vida.